Ok, pessoal, hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2011, esse é o TecnoHour 0.6, ainda em versão beta, e hoje, já avisando para vocês que a gente vai ter um convidado especial aqui, que vai ser o Renato Peçanha, que provavelmente, se você não ouviu falar do nome, no mínimo você deve ter aí várias aplicações dele aí rodando no seu iPhone. Então deixa eu colocar aqui ele na tela, pelo menos para falar já um oi para vocês, antes de eu começar o TecnoHour. Olá, Renato, você já está na tela. Diz aí, tudo bem? Galera, tudo jóia. Tranquilo, então. Essa daqui é uma versão aí quase especial do TecnoHour, justamente porque é a primeira vez que a gente está tendo um convidado aí via Skype. A gente vai depois ver se a gente faz algumas demonstrações aí das apps do Renato e vai conversar aí um pouco sobre a vida dele, né? Entender o que levou ele a trabalhar aí com iOS, o que ele faz da vida, o que não faz, do que gosta e o que não gosta. Porque a ideia do TecnoHour era justamente isso, a gente tentar entender aí os casos de sucesso, justamente para que a gente possa não só promover até os profissionais aqui da área, mas também tentar inspirar os que estão chegando por aí, né? Ou seja, tentar mostrar que não é uma coisa aí impossível e que a gente vai conseguir mesmo aí fazer esse mercado aí de aplicações, tanto no caso aqui iOS, mas também Android depois, a gente conseguir trabalhar aí e levantar esse mercado nacional. Então agora, antes da gente começar então aqui a conversa com o Renato, ele vai estar também comentando com a gente as notícias aí da semana. Vamos passar aqui os contatos aqui do site. Então voltando lá para mim. Bom, eu sou o Luciano Fagundes e vocês conseguem me encontrar no Twitter na conta Luciano Fagundes. Se vocês quiserem pegar os episódios anteriores do TecnoHour, vocês conseguem encontrar no nosso site, que é o www.tecnohour.com.br. E os links aí que a gente vai coletando durante a semana do TecnoHour, vocês podem encontrar na nossa sequência do Twitter. Na nossa conta é TecnoHour Links. E aí é dali que a gente tira a pauta aí toda semana. Então, se vocês tiverem alguma informação que queira passar pra gente, é só mesmo twittar aí pra gente nesse link e a gente vai estar acompanhando aí para criar nossas histórias aí e montar nossa pauta. Além disso, se você quiser conversar com a gente, você pode também passar um e-mail para a gente no e-mail tecnohour@tecnohour.com.br. Ok? Beleza? Então eu já vou trazer aqui, já vou separar aqui a tela, né, para ficar eu e o Renato aqui para a gente poder conversar. Então, Renato, é o seguinte, o formato do TecnoHour, a gente é um programa aí meio novo, então não sei se você chegou a acompanhar já algum capítulo nosso, mas a ideia é bem que eu vou pegar aqui, vou começar a passar aqui algumas notícias aqui pro pessoal, que começou aí durante a semana, eu vou tentar passar de um formato meio rápido ainda, justamente porque eu quero aproveitar depois para a gente poder conversar o máximo possível. Vamos lá, então você tem aí a nossa pauta. Hoje, na realidade, o que eu separei para vocês aqui, a gente veio aqui de alguns sites aí dos Estados Unidos. Eu tinha me prometido, já que eu não ia falar mais nada de patente, porque praticamente nos últimos 2 ou 3 programas eu tenho só falado de patente aqui, mas não teve como separar aqui hoje, né? Porque o que acontece? No caso, a guerra de patentes aí que estava vindo aí durante essas duas últimas semanas, acabou meio que virando um bate-boca agora, né? Entre o pessoal da Microsoft e da Google. Então, ainda foi referente àquele caso da Google, né? Que perdeu teve aquele leilão de ações, né? Leilões de patentes aí da Nortel. E o Google meio que fez lá alguns lances lá contra um conglomerado, né, que fazia parte da Microsoft, a Apple e mais algumas outras lá. E agora, essa semana, por algum motivo, o pessoal da Google desceu a lenha, né, nesse pessoal todo. E desceu a lenha e falou que não, eu estou comprando agora mais ações aqui, que são as ações da IBM, né, a primeira notícia que a gente trouxe, que veio ali do SEO by the Sea. Eles falaram, bom, a gente comprou as ações lá da IBM e nessa meio caminho aí, a conversa que apareceu foi justamente que eles disseram que não, a Microsoft, a Apple, todos eles estão fazendo aí um complô contra o Android e com isso a gente está tentando se proteger aqui um pouco. Só que isso daí veio direto lá do CEO, lá do pessoal do departamento jurídico da Google e a resposta da Microsoft não veio na forma de Twitter, né? Foi até engraçado que não foi bem Relações Públicas que veio dar essa resposta, mas o pessoal não gostou muito da declaração da Google e veio dizendo que a Google, inclusive, foi convidada para participar do mesmo conglomerado, ou seja, eles convidaram
esse grupo que foi montado aí pela Microsoft e pela Apple e as demais empresas ali, também haviam convidado a Google para participar. E foi a Google que não quis participar. Então, aí ficou esse meio bate-boca aí nesses últimos 2 dias, né? Porque isso daí foi uma coisa que apareceu agora nos últimos 2 dias. E aí, então, aí você vê todo aquele barulho no Twitter e nos blogs da vida, todos eles dizendo lá, ou reclamando da Microsoft, ou reclamando da Google. E aí, isso daí tá uma coisa meio quente hoje. Então a gente pode esperar aí para ver o que vai acontecer na semana que vem. Eu não sei, você chega a acompanhar esse tipo de coisa, ô Renato? Tem alguma opinião disso daí? Cara, eu acompanho um pouco e eu acho até essa história de- desses processos assim por patente, assim, tá num nível um pouco palhaçada já, né? Eu acho que é o que todo mundo já está pensando. Na verdade, assim, existe um sistema jurídico que favorece a quem tem patente sobre determinadas coisas, só que eu penso assim, algumas patentes não passam de um rabisco, um papel, um esboço de uma ideia, né? E que muitas vezes a evolução assim, da tecnologia acaba levando realmente para esses caminhos. Por Então, exemplo, o uhum, pessoal do Android adorou dizer que o iOS copiou as notificações do Android, uhum. né? Agora, pensando bem, copiou o quê, né? Porque era meio óbvio. Você poder ter um histórico das últimas notificações que você recebeu, não tinha como ser muito diferente disso, Uhum. né? Então, é exatamente o que o pessoal está falando também com relação a. Até com a patente daí que a Apple está reclamando da Samsung, né? Onde eles reclamam do formato do aparelho que é muito parecido com o iPhone. Mas também, Sim, ele é uma chapinha preta, né? Ou seja, não tem muito como fugir daquilo, né? Para ele ser para ele ser um telefone. exato. Então, e eu lembro também daí de um caso que foi entre a Apple e a Microsoft até, que foi naquela época em que a Apple estava reclamando da Microsoft por ter copiado o Windows. E aí o Bill Gates até falou que todo carro tem uma direção, né, um volante. Então não tem como um fabricante querer patentear um volante e falar que ninguém mais pode usar um volante. Então a gente está chegando mais ou menos nesse nível, eu acho, aí as discussões. É, assim, começam a brigar por detalhes bobos, assim, que eu não sei se justifica, às vezes, um processo por quebra de patente, alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu acho que tem muito caso que é injustificado. É. O que, o que me chama mais atenção são essas empresas, aquela Lloyd Sys que começou a processar pequenos desenvolvedores, né? Exato, eu ia mesmo te perguntar isso. Você tem alguma aplicação sua que usa em App Purchases, alguma coisa assim, né? Que é o centro aí do processo da Lodsys? Cara, eu tenho uma que é uma versão light de um game, ele usa o in-app para remover os anúncios, Tá. né? Então, E exatamente. E essa da Lodsys praticamente é muito estranho, né? Porque eles falam que, teoricamente, você não poderia vender dentro da aplicação alguma coisa que gerasse um upgrade. Então aí fica aquela pergunta, né? Será que remover os anúncios é gerar um upgrade? Não sei. Então, essas coisas exato, são muito abertas, né? realmente. E não sei se cabe patente num. É diferente se estivesse usando uma tecnologia deles, de fato, né? Agora, assim, fez algo parecido com o que eles tinham, com um rabisco em papel, que eles também compraram isso, essas Exatamente, patentes que eles porque estavam eles nem usando. sequer são uma empresa de tecnologia, né? Eles são simplesmente uma empresa de advocacia. Então, Exatamente, né? Então, assim, é alguém tirando onda em cima de assim, do sistema jurídico para fazer uma grana. não, eu ouvi falar justamente em alguns podcasts também americanos que lá funciona, essa parte de patentes lá funciona mais ou menos como funciona assim, mercado imobiliário, né? De vez em quando você tem aqueles cursinhos de como você pode enriquecer é, comprando e vendendo imóveis. E aí vocês têm lá nos Estados Unidos aqueles cursinhos de como você pode enriquecer comprando e vendendo patentes, coisas do gênero. Então é uma realidade meio complicada mesmo.
Exatamente. Daqui a pouco aparece um doido aí que inventou a patente da casa e vai processar todo mundo. É, então. Eu Cara, ó, imagino isso aí. tem 2, 3 quartos, banheiro, sala e cozinha, estou processando. Exato. Beleza, então eu acho que de patente a gente já falou até demais, já porque já faz, tô cansado já, faz uns 2 programas que a gente só fala de patente quase, já deve ter juntado mais de 1 hora só de patente aqui. Beleza, aí eu separei aqui na sequência da pauta, dessa vez eu tentei justamente que eu quero ser um pouco mais rápido nas notícias, porque eu estava achando que a notícia estava tomando tempo demais, eu separei aqui 2 sessões, então a gente vai ter alguns destaques que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e depois eu vou passar alguns fatos rápidos aí, onde eu vou meio que só ler o headline, justamente porque eu acho que são coisas importantes que aconteceram durante a semana, mas que acho que não justifica a gente também ficar aqui 10 minutos falando em cima de cada um deles. Então vamos pegar um destaque aqui primeiro. Vamos lá. Esse daqui foi um destaque que eu trouxe. Geralmente, como todo bom developer, provavelmente você não deve se preocupar muito com isso. Eu, pelo menos, eu vejo que é uma coisa importante, mas não sei como me afeta. Que a notícia diz que a Cespro comemora a desoneração da folha de pagamento em TI. Então, isso, obviamente, é uma coisa boa. Tudo que é menos imposto é uma coisa boa. Agora, a gente vai cair aí de uma taxa que existia sobre ao salário do profissional de TI, que era uma taxa de 20%, vai cair aí para uma contribuição sobre faturamento só de 2,5%. Então, isso daí, com certeza, diminui a carga de imposto, aumenta a possibilidade de contratação formal. Então, agora, não sei exatamente como é que vai afetar a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, uma vez que todas elas quase são pessoas jurídicas e tudo mais. Então, acredito que vai, talvez, abrir a possibilidade para elas serem contratadas formalmente. Você vê algum impacto aí disso aí pro seu lado, Renato? Como é que você funciona lá? Você é funcionário mesmo ou é pessoa jurídica? Eu sou funcionário mesmo. Ah, então, legal. Então, para os nossos patrões, eu acho que a coisa vai melhorar. E provavelmente, com certeza, deve tentar aí abrir mais vagas aí na parte de software. Exatamente. Beleza. Então, tá bom, passando para a próxima aqui. Outro destaque que teve aí na semana. Bom, esse daqui eu vou deixar mais ou menos para o final, que é o segundo da nossa lista, que é o Brinque agora de realidade aumentada em 3D no iPhone ou iPod Touch. Esse daqui é um softwarezinho que eu achei incrível. Não sei se você chegou a ver, Renato, mas o softwarezinho você consegue baixar na App Store, ele chama Strings. E quando você coloca umas folhas impressas, né, na mesa, você consegue pegar daí e interagir com aquilo. Ele faz um pop lá de uns bonequinhos 3D e você brinca com aquilo lá. Como eu quero demonstrar isso daqui depois, mas talvez no final do programa, ou então no próximo, não sei. Então eu não vou falar muito, mas eu acho que vale a pena quem quiser dar uma olhada nisso, porque eu acho que isso é o futuro da publicidade. Eu acho que você conseguir interagir ali, ver um tênis pulando, mudar cor. Se você já imaginou se fosse uma coisa do tipo, sei lá, vender maquiagem. Então a pessoa poderia ver um rosto pulando ali e mudar a maquiagem, mudar a cor da maquiagem, esse tipo de coisa. Eu acho que a publicidade vai ganhar muito ali. Você já chegou a fazer alguma coisa de realidade aumentada, alguma coisa assim? Você chegou a ver essa aplicação, Renato? Essa não, já usei algumas Uhum. e assim, acho bacana, acho interessante. Hum, Sinceramente, nunca me empolguei muito com isso, não. Não, eu sei. Na realidade, eu acho que esse campo da realidade aumentada é um campo que é aquela velha história. Eu acho que ele tem muito potencial, mas hoje ninguém aprendeu a fazer direito. Então eu acho que esse pessoal do Strings, eu acho que ele começou a achar um caminho legal para ele. Ao invés de os jogos, eu talvez não seja muito fã, mas eu acho que a forma como eles implementaram, eu acho que ficou legal. Então isso daqui a pouquinho, nem que seja para eu colocar depois na hora da edição, eu demonstro um pouquinho para o pessoal ver, porque realmente eu acho que ficou bem legal o jeito que eles implementaram. Ah, Aí uma outra notícia que eu puxei aqui, que é a terceira da nossa lista, seria o caso do Facebook, que agora o Facebook entrou aí no mesmo clube aí do Google, né, e da Microsoft, e agora eles estão dizendo que eles vão começar a pagar aí. Quem traz essa notícia é o IDG Now, e eles trazem aí informação dizendo que o Facebook vai pagar $500 para quem achar falhas na programação da rede. Então, todo mundo já achava falha, mas geralmente as falhas que eram achadas, os hackers aproveitavam para fazer o nome, né? Então daí mandava para meio mundo, fazia mídia, blog, post, todo tipo de código. Então agora o pessoal aí, o Facebook entrou na gama aí para tentar justamente, digamos assim, compensar um pouco, né? E ao mesmo tempo
esse valor está atrelado ao fato do hacker não tornar aquela informação pública até que o Facebook consiga corrigir o problema. Então, para quem é estudante aí, quem está afim de ganhar um dinheiro relativamente fácil, pode ficar agora brincando no Facebook lá e tentando achar problemas aí. Bacana isso. Legal. E aqui, na própria notícia aqui, depois se alguém quiser dar uma olhada, eles mostram que inclusive o Google e as outras empresas também têm esse tipo, e eles chegam até a ter mais, ou um valor até maior, né? Ao invés dos $500, se eu não me engano, o Google chega a pagar, acho que até $3.000. Então vale a pena o pessoal dar uma olhada, e quem não tiver muita coisa para fazer aí, vai atrás dali, que é um dinheiro relativamente fácil, né? Ganha aí de casa. Eu acho que $500 por Facebook, eles podiam pagar um pouquinho mais, não? Na realidade eles meio que deixaram meio que padronizado, né? Eles falaram, não, se você chegar com qualquer problema aí que a gente não tenha conhecimento, são $500. Se for um problema muito sério, a gente pode aumentar esse valor. Então, só que daí fica aquela interpretação, né? Aumentar 501 é mais do que 500 agora. É. Beleza. Aí o próximo. Aqui eu trouxe uma notícia da Veja na sequência, que a Veja ela passa aí as 11 áreas mais valorizadas de TI e seus salários. Então aqui é mais para o pessoal aí que quiser ter uma ideia se está ganhando bem, está ganhando mal, ou está na hora de fazer uma negociação aí com o seu patrão. Aqui você vai ter um bom recurso aí para poder argumentar. E o mais engraçado disso é que eu não levo muito a sério esse tipo de pesquisa, para falar a verdade. Porque, geralmente, se a gente parar para ver aqui, os salários da área de TI, eles são tão malucos que, às vezes, o mesmo cara fazendo a mesma atividade ganha 10 vezes mais do que o outro, porque ele é um gênio da computação e o outro não. Então, acho que a nossa área ela ganha muito por produtividade, né? Acho que esse tipo de tabelinha... Aqui, a primeira opção aqui que eles mostram, que é a administração de bancos de dados, o salário pode variar de 2 a 8 mil reais. Então, ou seja, o cara pode ganhar quanto ele quiser. Cara, eu tô vendo o último aqui, que a discrepância é maior ainda, vai de 1.800 a 15.200. Isso, é o de... Qual é esse daqui? É o Centro Nervoso, Tecnologia da Informação, subárea. Centro Nervoso de TI. Exatamente, então, é de 1.800 a 15.000, ou seja... Que parâmetro que te dá isso? Você acha que você está mais no 1.800 ou você acha que você está mais no 15.200? A diferença é muito grande. Não é uma coisa do tipo dobro, é 10 vezes mais. Então... Eu acho que normalmente essas pesquisas assim, só geram insatisfação. Exatamente. Eu lembro que teve uma época lá que apareceu, lá na época que eu estava indo como engenheiro de suporte, apareceu um salário, acho que foi até na Info na época, mas isso há uns 4, 5 anos atrás. Dizendo que o salário médio era de tipo 5 mil e o pessoal lá da empresa ganhava tipo 3. Então foi um auê geral. Mas assim, é aquela história. É um parâmetro, é uma média. Eu acho que isso daqui talvez tivesse muito mais validade em uma outra área, algum tipo de outra profissão que seja mais padronizado. Mas na nossa área, está aqui para você. Digamos assim, se você ganha menos que 1.800 e mexe com tecnologia da informação, talvez você possa ir tentar pedir um aumento. Agora, mais que isso, você está ainda no limbo. E tem casos e casos, né? Depende, assim, para funcionar, eu acho que depende muito do cenário da empresa. Uhum. Às vezes a empresa tem um mix de tecnologia que tem sistema legado com COBOL, com SAP. Exatamente, tem aquela velha história, né, do bancos, geralmente, onde você tem bastante sistema legado, com o caso de... Tem lá Clipper, esse tipo de tecnologia mais antiga, que eles pagam uma fortuna para os desenvolvedores da antiga, e ao mesmo tempo tem que conviver com o pessoal do Java e do iOS, que tem que também trazer tecnologia nova. Então, varia muito, não tem jeito. É muita diferença. Exato. Beleza, então, partindo aqui para a próxima. Outro destaque que a gente tem é que foi a abertura do concurso da Amazon, que veio pelo site do IDG Now. E nesse site, então, a gente vê que a notícia principal é concurso da Amazon que premia aplicação na nuvem e aceita inscrições do Brasil. Então, esse é um concurso que a Amazon já fazia já há algum tempo, mas a diferença era que ela só aceitava inscrições dos Estados Unidos e Europa, principalmente. E aqui no Brasil o pessoal ainda não estava participando. E é legal, ou seja, para você poder agora participar num concurso desse tipo, como ele é aberto para
todo mundo, né, praticamente, sem contar o prêmio, né, que a gente fala ali um prêmio de US$ 100.000. Mas eu acho isso daí legal justamente para a pessoa tentar se lançar no mercado de trabalho. Eu não sei, depois a gente vai conversar isso daí com o Renato também, para ver como é que ele entrou em toda essa brincadeira aí de iOS e de tecnologia. Mas, por exemplo, eu mesmo, quando eu estava saindo da faculdade, uma coisa que eu fiz foi justamente, logo no meu terceiro para o quarto ano lá, eu tentei entrar em praticamente todos os concursos da época, que eram geralmente concursos relacionados a Java. Que teve o JQuest da IBM, isso daí foi lá em... Não, pô, 98 que eu saí da faculdade, nossa, até parece. Mas, bom, e aí tiveram os JQuests, tiveram vários ali que apareciam, e que isso é justamente uma forma... Só o fato de você entrar, nem que você não ganhe, obviamente, mas o fato de você entrar, você já está mostrando para o seu futuro empregador que, olha, eu estou interessado, eu consigo fazer coisas que as outras pessoas não conseguem. Porque no fundo, quando você se forma, você está se formando com o quê? No mínimo com mais uns 40, 50 pessoas ali, que teoricamente, para quem vai contratar, é exatamente igual você. Então, alguma coisa você tem que fazer aí para conseguir se destacar. Hoje, eu recomendo ao pessoal, quando eu vou na faculdade, justamente que eles tentem trabalhar ou com iOS ou com Android, porque é uma forma relativamente simples que eles têm para se destacar. Porque se eles chegarem numa entrevista de emprego que seja, e falar que eles têm uma aplicação na App Store ou têm uma no Marketplace, já é diferente, porque já não é todo mundo que tem. Então, isso eu acho legal. No seu caso, o que você acha, Renato? Você costumou participar de algum concurso, essas coisas? O que você costuma fazer? Cara, realmente não tenho participado de nada não, faz um bom tempo. Não dá mais tempo, né? Pois é, Levar o trabalho junto com as aplicações de iOS já consome o tempo todo, né? tá. Agora, essa questão de ter aplicação publicada, eu sei de empresas que, por exemplo, a Fingertips, o Breno, ele Uhum. contrata desenvolvedor que tem aplicações publicadas. Exato. Esse é o Né? principal currículo, né? Ele fala, o que você tem lá na loja para mim dar uma olhada? Uhum. E ele é assim, avalia por ali. E Exato. isso é bastante importante. Já recebi umas propostas assim de empresas para trabalhar com iOS Uhum. e assim, o fato de existir a loja e haver essa possibilidade da pessoa poder criar um aplicativo e publicar de forma independente, né, isso acaba, quando a empresa quer contratar, uma das primeiras perguntas que eles fazem é essa: você programa para iOS? Quais aplicações você tem? Exatamente, né? Isso é o que mostra que você, na realidade, é um desenvolvedor de verdade, né? E não é simplesmente alguém que está brincando com a plataforma. Então, ficou muito fácil de ter esse teste, né? Ou seja, se passou pelo teste de publicar uma aplicação, beleza, o cara conhece o processo inteirinho e está pronto para trabalhar. Exato. Beleza. Tá bom, vamos partir para outra aqui. Bom, então, isso daí encerra, na realidade, a parte de destaques, né, que a gente tinha. Então, daí, o fatos rápidos, a gente vai passar bem rapidamente mesmo, né? Justamente porque aí eu quero daí já partir para a gente fazer a entrevista mesmo, para poder entender melhor aí como é que é a vida do Renato aí. Então, o que a gente tem de fatos rápidos aí que foram importantes essa semana? Então, a gente teve a notícia aqui do Android, que saiu lá pela Info, dizendo que o Android conquista quase 50% do mercado, mundial nesse caso. É, surpresa, para falar a verdade, não é, até porque o Android ele está em qualquer cafeteira por aí, está colocando Android para funcionar. Agora, isso daí significar que ele está melhor ou pior do que o iPhone, eu também tenho as minhas dúvidas aí nesse caso. Mas é um fato interessante que com certeza vocês vão escutar muita gente do pessoal do Google aí bradando essa semana dizendo que o Android está dominando mundialmente, né? Então, o que você acha aí? O que você acha do Android? Você já está portando alguma coisa para o Android já, Renato? Ah, assim, já comecei a estudar, mas, cara, eu não gosto do Android. Não desce, não desce. Pois é, incrível, é a mesma coisa. Eu tô pensando, eu vou acabar comprando um tablet para mim Android agora, mais por causa do podcast mesmo, né? Mais para poder brincar aqui com ele, mostrar um pouco, até porque senão eu fico muito tendendo pro iPhone, né? Porque eu também gosto de iPhone, programa para iPhone. Mas é incrível, se você pegar a plataforma ali do Android, né, o Eclipse e tudo mais para programar, e pegar o Xcode, nossa, a diferença é brutal, né? Eu não sei o que eles estão fazendo para melhorar isso. Tá todo mundo dizendo que a próxima versão vai melhorar e tudo mais, mas hoje
não dá. Quem tá acostumado com o iOS não consegue visualizar o trabalho com Eu o acho o Android. seguinte, por exemplo, aumentou muito, e por vários fatores, né? A quantidade, eu vejo assim, tipo, o Brasil, a quantidade de usuários de Mac há 2, 3 anos atrás e hoje Uhum, aumentou absurdamente, né? Então, exato. quem está disposto a pagar um pouco mais num computador mais caro, acaba comprando um Mac. E, e tem várias vantagens em relação ao Windows, né? Que aqueles problemas que a gente já cansou de saber, questão de segurança, enfim, suporte, etc. Uhum. E o Android eu vejo assim, cara, para mim ele acaba sendo como um novo Windows, porque a fragmentação, a quantidade de aparelhos disponíveis, a dificuldade de fazer um aplicativo que rode em todos, a dificuldade de atualização do sistema, depende do fabricante, não só da empresa que faz o sistema operacional, que é a Google. Eu acho isso confuso, é um ambiente complicado, né? Uhum. Como na verdade era o ambiente do PC, na verdade assim, É uma terra meio sem lei, né? Esse é o ponto. assim, quem é hard user, viciado em tecnologia, eu acho que é bacana. Porque o cara tem condições de escolher um aparelho legal, avaliar uma série de requisitos e especificações, etc., e fazer um bom negócio e usar assim, um aparelho de forma produtiva. Mas Uhum. para o usuário comum é ruim. Né, exatamente essa foi a conversa que eu tive. Na realidade, hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu lá da empresa justamente sobre isso, porque acho que ele viu essa mesma notícia aí dos 50% do mercado e ele ficou todo animado lá porque ele estava pensando em comprar um Android. Eu falei, olha, é aquela história. A minha recomendação, no caso, é o seguinte: para um usuário comum, eu recomendo de olho fechado um iOS. Se o cara é meio hacker e quer ficar refazendo o sistema toda hora, instalando ROM e tudo mais, manda ver, compra um Android. Agora, uma coisa que eu acho importante, talvez isso não tenha chegado muito no Brasil ainda, mas eu acho importante é meio você tentar escolher meio que o lado e ficar com aquele lado. Porque uma coisa que eu já percebi é o seguinte: por exemplo, é aquela velha história. O macOS Lion acabou de sair aqui. Eu comprei uma licença, né, que é os US$ 30 lá que a gente pagou, e instalei em 5 máquinas que eu tenho aqui em casa. Porque aqui tudo já virou Mac. Então, isso daí começa a fazer uma tremenda diferença. Então, se eu começasse a comprar, ah não, tem um Mac para mim, um Windows para minha esposa, um Linux para não sei quem, pô, aí você começa a ir à falência, né? Então, tenta escolher um e manter a consistência, porque daí você pega o iPhone, você já tem lá o AirPlay, então você joga para Apple TV e consegue assistir filme. Se você começar a misturar muitas coisas, aí você acaba tendo um problema que qual é? Justamente você conseguir fazer a bom, tem um iPhone, mas tem um Android TV, um Google TV. Aí as coisas não batem. Aí você acaba tendo uma experiência ruim porque você tem várias coisas diferentes. E quando as coisas são juntas, né, no caso o ecossistema é consolidado, aí você consegue ter uma experiência muito melhor, né? Então essa é a recomendação que eu faço, pelo menos. Totalmente apoiado. Beleza. Então vamos lá, próximo aqui. Inscrições para o Google Developer Days 2011 abrem na semana que vem. Bom, então o Google Developer Day ele vai abrir a inscrição então na semana que vem e as inscrições vão ser aceitas até o dia 8/8. Então você vai poder fazer lá parte do congresso e tudo mais. Então para quem está iniciando aí na programação Android, esquece tudo que a gente falou aqui até agora e vai até lá e faz a sua inscrição lá no Google Developers Day e vai ser... eu costumo participar desse congresso, então não estou só enchendo o saco nesse caso. É um congresso muito bom que o Google faz e ele é realmente só para developers, então acaba valendo a pena, não só para aprender aí as tecnologias de Android e tudo mais, que é o que está em foco agora, mas também de toda a plataforma Google. Então fica a dica aí que na semana que vem então começa a inscrição. Tente fazer a inscrição o mais rápido possível, porque geralmente essa inscrição fica gente de fora. Então tentem fazer assim que abrir, já tentem fazer a inscrição. Beleza, o que mais? Aí depois, outro fato rápido. A Electronic Arts diz que o iPad é a plataforma de console, né, que está crescendo, que tem o maior crescimento aí de todos que ele trabalha. Então,
Então esse daqui, o executivo, ele fala bastante lá, comparando com os Xbox, PS3 e tudo mais. E ele diz que o iPad é realmente a plataforma que mais cresce. Então agora você esquece tudo que a gente falou do Google e volta para o que a gente falou do iOS, porque realmente vale a pena desenvolver para essa plataforma. Hoje a gente está no vai e vem aqui de emoções, incrível, né? Beleza, aí o próximo fato é, assim, aqui foi, essa daqui é uma notícia que eu deixei na parte de fatos rápidos, mas que ela daqui a um tempo, daqui talvez a um mês, não sei, quando o Google resolver liberar o Google Plus, aí sim eu vou voltar com mais cuidado nessas notícias para poder realmente mostrar o como fazer. Mas como eu sei que agora não está aberto para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso, então eu deixo aqui só para que vocês saibam mesmo. A Gizmodo, ela fez um tutorial mostrando aí como você consegue migrar todos os seus contatos aí, fotos e tudo mais do Facebook para o Google Plus. Então é bem detalhado, geralmente é baseado em plugins do browser. Então se você já está fazendo esse tipo de migração, eu recomendo aí que você dê uma olhada. Eu vi que você está no Google Plus, né? É, Renato? Sim, eu criei a continha lá, mas quase nunca entro. É aquela velha história, né? Aquela piadinha que tá rodando na internet que fala: ah, não, eu fui até o Google Plus, mas acabei de sair porque eu tô me sentindo meio solitário. Então. Então é aquela história. Eu acho que o Google Plus, ele talvez. Eu acho que ele tem boa chance de dar certo. Na realidade, eu acho que o Hangout dele, eu acho que é uma feature que realmente é muito legal. Mas eu acho que enquanto tiver meia dúzia de pessoas lá, não dá pra falar. Tudo bem que a gente tá falando lá, mundialmente tem mais de 14 milhões de pessoas. Mas é aquela história, pode ter 14 milhões de pessoas, mas se não tiver meu pai, minha mãe, minha tia, minha prima, não adianta nada. Então, Mas sabe que eu lembro o Twitter, alguns anos atrás, o pessoal dava notícias sobre o serviço, uhum, então anunciava, o Twitter chegou a tantos milhões de contas. uhum. Só que a porcentagem de usuários que criavam uma conta, entravam ali no Twitter e falavam, bom, para que serve isso? E saíam, era enorme. Exato. Tinha aquelas contas abandonadas, assim, que o cara entrava lá para ver como era e ele demorou um pouco para pegar, Uhum. né? Então, eu acho que o Google Plus é esse mesmo estágio. Todo mundo vai lá e cria a conta, brinca um pouquinho e se sente solitário, né? É, Porque não tem mais ninguém ali exatamente. ativamente. Acho que é Então, por aí mesmo. eu acho que isso vão acabar conseguindo reverter isso com o tempo. Beleza. Legal, então a próxima aqui, essa daqui é uma que eu não sei ainda se é para dar risada ou não, mas pelo menos fica aqui para constar. Que a IDG Now traz para a gente a notícia dizendo que uma empresa chinesa lança um sistema operacional para smartphones, ou seja, é um Linux. Eu não sei se a gente vai portar a aplicação para ele, mas no fundo, pelo pouco que eu li sobre esse sistema operacional, é que ele vai acabar rodando aplicações justamente Android. Que no fundo, o Android também ele é meio que um Linux, né? Então Ex- eles acabaram gerando aí um terceiro sistema operacional, provavelmente para smartphones daí de bem baixo custo, e que um dia talvez rode Android se ele realmente vingar, né? Se não que o Android vingar, mas se esse sistema operacional aí vingar. E aí a próxima seria do TechCrunch, dizendo que isso daí também rodou no início da semana, né? Que estava justamente mostrando aí a questão de quanto a Apple tem dinheiro na conta, né? Então, eles estavam dizendo lá, fazendo a comparação de que hoje a Apple tem mais dinheiro na conta do que o próprio governo dos Estados Unidos. Então, agora eu não sei se isso daí é bom ou ruim, né? Porque no fundo, não é a Apple. Bom, a Apple tem muito dinheiro, mas o grande problema é que o governo dos Estados Unidos é que está com muito pouco. Né? Pelo que eu vi, as reservas do Brasil estavam em 300 bilhões de dólares. Então, até hoje, até o próprio Brasil tem mais dinheiro do que os Estados Unidos. A diferença é que os Estados Unidos conseguem imprimir dólar, né? A gente não. mas eles estão no especial, né? Então, exatamente. Tem uma coisa lá, aquele lado tá feia. Tá feia mesmo. Pois é, isso que foi um problema, né? Quando eu finalmente consegui ganhar dinheiro em dólar, que foi quando eu comecei a vender apples de iOS, ou seja, meu sonho na faculdade era, eu quero morar no Brasil e ganhar em dólar. Quando eu finalmente consegui fazer isso, quando o dólar começou a cair, que desabou, né? Que os Estados Unidos acabou, mas uma hora a coisa balanceia de novo. Cara, assim, esse valor do dólar, ele tá irreal. Ele tá ótimo para viajar, É, comprar as coisas fora e tal.
Mas fazendo umas contas rápidas aí, por exemplo, eu estimo hoje, pelas diferenças assim de valor da moeda, se a pessoa vende o patrimônio dela aqui no Brasil e recompra nos Estados Unidos, ela recompra em dobro. Sim, é mais ou menos por aí mesmo. É, já tem até aquelas matérias que saem dizendo que hoje está mais barato comprar apartamento em Miami do que em São Paulo, né? Então, por aí a gente já vê a diferença. Isso, assim, é real mesmo. Uhum. Pegando cidades, obviamente, de mesmo porte. Não posso vender um apartamento em Sorocaba para comprar em Nova York, que, comparando, assim, cidades pequenas, assim, de porte equivalente, né? Uhum. Realmente compensa, né? Carro, a diferença é 3 vezes o valor. É, As cargas exatamente. tributárias e passa de 3 até, dependendo do modelo. Uhum. Então, Beleza. Então vamos lá. Então o que mais que tem aqui nos fatos rápidos aqui que aconteceram? Então, a gente já falou. Assim, olha só, um deles aqui eu tinha pulado, que é uma que veio do Cult of Mac, que é o Steve Jobs aí e a EMI, né? Que estão tirando aquela proteção de cópia, que é o de DRM. Então, isso daí é uma coisa que a Apple já tem batido nessa tecla já há muito tempo, né? Que é justamente você conseguir fazer distribuição de música sem a proteção, aquela proteção de cópia. E no fundo, eu acho que logo, logo é capaz de tirar completamente isso das músicas, justamente por causa daquela featurezinha, né? Daquela funcionalidadezinha que vai vir junto com o iCloud, que é para você fazer aquele music matching que chama. Que teoricamente qualquer música que você tiver, independente de que fonte veio, a Apple vai conseguir ver qual é aquela música, né? Vai achar lá, descobrir de que artista e tudo mais, ver qual é a música. E com isso ela vai te dar uma cópia daquilo lá. E para isso você paga lá, se eu não me engano, agora eu não lembro. Você lembra, Renato, o valor que ia ser? Se eu não me engano, acho que era US$ 15 ou US$ 25. eu Alguma acho coisa que assim. US$ 25. 25, né? É. Isso seria uma taxa anual. Então, teoricamente, uma vez feito isso, não tem mais por que ter proteção de cópia, né? Tipo, vai mudar o modelo de negócios. As empresas de música vão acabar recebendo essa taxa anual e você não vai mais precisar se preocupar se você está copiando música ou não. Basta você usar o serviço. Então, talvez essa eu diria que é a tendência, justamente acabar esse tipo de proteção de cópia. Eu acredito também. Uhum, beleza. Então vamos lá. E aí, o próximo que a gente tem. Tá, esse daqui foi uma notícia aqui meio de rodapé que eu tirei, que justamente ela tem e não tem a ver com tecnologia, né? Que vem do site do Clube do Pai Rico. Eu deixei ela aqui mais porque, como tem essa moda aí de Groupon, né, e todos esses sites de compra coletiva, esse daqui foi um que me chamou a atenção, porque ele está relacionado a um segmento específico, né, de mercado. Ou seja, ele é um site de compras coletivas, mas que é voltado para mercado financeiro. Então, quando eu vi, eu imaginei que, sei lá, às vezes vão vender ações a preço mais barato, eu ia entrar nessa. Mas, obviamente, não é o caso. O que eles estão fazendo agora aqui nesse site é justamente ofertas no sentido de, se você quer aprender a trabalhar com bolsa de valores, então eles têm cursos online. Se você tem aqueles livros de ajuda financeira e planejamento financeiro, eles também conseguem vender com desconto. Então, eu achei legal por quê? Porque, beleza, ele é um site de compras coletivos, do mesmo jeito que o Groupon funciona, que os outros funcionam, mas ele é mais focado. Então, se você tem interesse nessa parte de mercado financeiro e que geralmente, pelo menos boa parte dos meus amigos tem, então acho que a computação está meio interligada nesse fato de ganhar dinheiro, né? Então eu acho que ela acaba valendo a pena aí pra gente. Eu não sei, você chega a mexer com isso? Você chegou a mexer com ações, essas coisas, Renato? Cheguei, né? É, Aí, recentemente, larguei mão. exatamente. É mais fácil ganhar dinheiro com iOS do que com ações, né? Pois é. A bolsa, assim, eu vejo assim, essas quedas, hoje parece que caiu de novo, né? Uhum. E ela tá ficando atrativa novamente para investir. Então. Teve uma época que eu estudava muito essas coisas. Nossa, mas isso foi há uns 3 anos atrás. Lá na empresa a gente formou meio que quase que um grupo de estudos lá, onde tinha uns 3 ou 4 pessoas que estavam acompanhando bolsa. Tem uns amigos meus que continuam até hoje. Eles meio que evoluíram até na conversa. Eles começaram a ver aquela história de comprar moedas. Tem um monte de site dessas coisas que você consegue comprar moeda ien, e dólar e euro. Mas isso daí, Agora, eu achei que eu tinha mais coisa para fazer da vida, acabei deixando isso daí de lado. cara, a gente falou agora
brincando, não tinha visto. Aqui, ó, o Vespa caiu 5,72% hoje. Então já está começando a ficar atraente. Já dá para pensar aí em começar a pensar em brincar aí com a bolsa de novo. Caraca, hoje a bolsa, eu vejo assim, quando bateu a crise, que a bolsa caiu lá dos 60 mil pontos, chegou a bater 29, Uhum, por assim, uns 2, 3 meses, ela perdeu mais 50%. Ela veio por um período, assim, uns 2 anos, subindo constantemente. sim. Caía um, subia dois, caía um, subia dois. Uhum. Isso começou a atrair o pessoal, e quem não era ligado em bolsa, assim, né, começou a se ver perdendo dinheiro, porque se vê seu amigo, o cara ia lá, colocava uma grana, ganhava 7% no mês, 12, 15, você fala, poxa, né? É, Isso é aquele atraiu quem negócio, você nunca passa a foi ser o bobo que não tá fazendo, né? Até nessa época. mente, cara. Aí veio o boom da crise, espantou todo mundo. O pessoal foi lá, perdeu dinheiro, se desesperou, vendeu, mas aí era tarde. E Sim. depois ela recuperou, mas ficou um tempo aí andando de lado, né? Não subia, não descia. Agora ela tá em quanto? Você viu aí o quanto ela tá? 52. 52. Eu lembro que ela tava em 60, até na hora de começar a brincar de novo. Mas beleza. Bom, então, se você quiser aprender então aí com essa história toda de bolsa, então fica fácil aí, se você entrar no site de Bolsa Coletiva, aí você vai conseguir pelo menos ter como comprar aí material para você aprender a trabalhar com bolsa de valores e tudo mais. Beleza, e aí a última notícia que eu não vou nem entrar em detalhe nenhum praticamente aqui, que é mais para desenvolvedores mesmo. Esse daqui, se você quiser, você dá uma entrada lá no nosso site, no tecnohour.com.br, e você pode entrar no link que é na seção ali para desenvolvedores, onde a TechCrunch ela fez ali uma série de reportagens ali de como é que funciona para você fazer o port de uma aplicação de iOS para Android. Então, bom, o que eu falei, eu ainda preciso estudar melhor isso, mas se você tiver esse interesse, pelo menos você vai conseguir entender e ver aí os prós e contra, o que foi fácil, o que foi difícil, porque eles inclusive conversam com alguns desenvolvedores sobre a experiência que eles tiveram fazendo aí essa migração. Beleza, então isso daí encerra a parte de notícias que a gente tinha aí para falar agora com a companhia aí do Renato Peçanha. E aí, Renato, então agora eu queria justamente começar a entrevista mesmo, né, que é o que a gente prometeu pro pessoal aí no começo. Então, diz aí, eu vi que você é de Sorocaba, né, e eu vi que agora eu não tinha entendido. Você trabalha em Sorocaba mesmo ou trabalha em São Paulo e vai e volta? Como é que é a sua vida aí? Eu trabalho em São Paulo, então eu vou para lá de fretado todo dia. Beleza? E normalmente uso o tempo do fretado e mais um tempo em casa à noite para programar. Legal. Bom, então daí no caso você começou como, Renato? O que você fazia antes de começar com essa história de iOS? Você estava trabalhando com desenvolvimento mesmo de software? Que tipo de software que você desenvolve na empresa? Então, na verdade, a empresa trabalha com ERP, eu trabalho com S400, Oracle e SAP. E, assim, particularmente eu acho um trabalho chato, né? Porque sistema financeiro, não tem nenhum atrativo, assim, nenhum Aham. desafio. Normalmente assim, é um trabalho de rotina. É, mais ou menos o que eu falo. É até engraçado você falar isso, porque eu acho que é a mesma percepção que o pessoal tem. Porque eu, quando eu vou em faculdade também para conversar, eu falo assim, olha, depende, você pode escolher ficar trabalhando e desenvolver, sei lá, software para locadora, né, tipo controle de estoque, essas coisas todas, ou você pode escolher ficar em casa e desenvolver jogos. Faz jogo, faz... Porque jogo é uma coisa interessante porque você trabalha com inteligência artificial, trabalha com um monte de coisa que normalmente você não usa, né, Exato. na tradicional. Então isso que é o legal da coisa. O... Eu, eu comecei a programar eu tinha uns 11 anos de idade num TK-90X. Uhum, sim, foi na época do CP200 que eu tinha. Na época do CP200, aquela... E nessa geração de computadores, lembra aquela revista Microsistemas? Sim, sim. Tinha input também, né? Você chegou a usar input? Não. Cara, eu lembro da Input também. É, então é input que eu ficava copiando o código lá dela o tempo todo. Exato, elas vinham com código impresso e vinha seção assim por plataforma. Então vinha lá um código para CP200, um para Uhum. CP500, um para TK, para MSX. E o trabalho era assim, era você digitar
né? Aquilo, páginas e páginas de código ali para chegar num joguinho da velha com, com caracteres, né? Isso, Uma coisa exatamente. bem tosquinha. Então, tinha um código nela que eu lembro que era justamente para fazer o Pac-Man, né? Que foi meu primeiro jogo. Eu desenvolvi o primeiro jogo que eu fiz foi um Pac-Man, justamente que veio o código dela na input, que era de um piratinha na época. Então, aí, como eu comecei nessa época e gostava disso, né? Uhum, Então, eu achei bacana a, a possibilidade do iOS, assim, dessas brincadeiras, uhum. né? Assim, de poder desenvolver um gamezinho, um passatempo divertido, assim. Então, e aí, e o legal dessa história toda, né, justamente é que se a gente parar para ver o mercado em si, foi uma coisa que eu estava discutindo até com o meu gerente um tempo atrás. Estou falando, porque é relativamente difícil você conseguir contratar alguém que trabalha com iOS, justamente porque eu acho que o pessoal está começando a cair na real. Porque, pensa bem, um cara que programa iOS, se ele for bom em iOS, ele consegue sentar, desenvolver um software na casa dele, colocar para vender e receber um bom dinheiro. Tipo, principalmente um cara que acabou às vezes de sair da faculdade, um cara que está com uns 2, 3 anos de formado que não está ganhando ainda o topo de carreira, não seria difícil desse cara conseguir ganhar mais ou menos o mesmo salário dele trabalhando de casa. Então esses caras que trabalham com iOS têm que acabar ganhando até mais mesmo do que os outros, porque você ainda tem que tirar o fator comodidade dele, né? Porque tipo, se for pra ele ganhar a mesma coisa que ele ganharia na casa dele, pra que que ele ia vir trabalhar fazer o que você quer? Acaba não fazendo sentido, né? Então ele tem mesmo que ser muito bom. Eu, assim, eu já tive propostas de empresas para trabalhar com iOS e nunca aceitei. Uhum. E, e também tem uma resistência a pegar projetos assim de terceiros, já fiz alguns, estou terminando outro agora. O problema é que perde um pouco a graça porque vira trabalho. Exatamente, você começa a ter prazo, né, e tudo mais. Você tem prazo, tem cobrança, você faz uma coisa bacana, a pessoa não gosta, não quer. Uhum. O que me deixa profundamente irritado é você fazer alguma coisa, às vezes, dentro do padrão do iOS, do padrão assim das aplicações, e o cara quer inventar uma coisa com cara de Windows. Teve um projetinho, o cliente mandou umas telas, onde tinha a lista com barra de rolagem, sabe? Nossa. O indicador no meio, o cara insistiu que queria um indicador para rolar os itens. Falei, mas, cara, isso não acontece, não pode. Então, assim, vira um trabalho aborrecido como qualquer outro, né? Então, Você, e acaba, eu acho que aí acaba ficando também mais complicado ainda o fato de que você. Porque o que que acontece? Se você está fazendo um sistema daí, por exemplo, de banco de dados, você tem uma entrada muito bem definida e uma saída muito bem definida. Então não tem muito o que o cara reclamar se você fizer bem feito o que você tem que fazer. Agora, é exato. o que você falou, no iOS depende muito do gosto, do cara gostar ou não do que você fez. Porque às vezes depende de ser bonitinho, ou depende de fazer aquele sonzinho que ele queria que fizesse. Então, isso daí é que acaba, acho que, dificultando muito trabalhar para terceiros com iOS, né? Porque justamente assim, às vezes você faz o melhor software do mundo, mas o cara lá na hora vai falar, ah, eu não gostei da cor que você usou, não sei aonde. Então, isso daí é uma coisa que eu também acho meio complicado. Eu, assim, por experiência de projetos, entender que, assim, envolve. Tem a questão do cliente também, né? De quem compra esse tipo de aplicação. Porque quando você vai fazer um software, por exemplo, um banco de dados, quem está comprando isso é um departamento de TI, alguém está avaliando tecnicamente se a solução funciona, não funciona, se atende, se não atende. Uhum. E um aplicativo para iOS, às vezes quem vai comprar é a área de marketing de uma empresa, ela quer uma aplicação para colocar a bandeirinha dela lá na loja, né? Então é subjetivo, porque não é atende e não atende, é gostei e não gostei o critério, Exato. É, né? exatamente. Você deixa de trabalhar com o pessoal de IT e começa a trabalhar com o pessoal de marketing, né? Muda totalmente o foco da coisa. Do cliente, né, que tem avaliam outras coisas e, e são avaliações objetivas. Então esses, assim, os projetos até então que eu peguei, consegui desde o início assim definir claramente, por exemplo, falar, olha, eu não faço design, né, e só vou poder passar um orçamento preciso
com as telas em mãos. Uhum. Porque a verdade é que o design afeta o tempo que você leva para desenvolver, dependendo do que a pessoa inventa ali no aplicativo, se foge muito do que o iOS oferece, né, isso impacta no tempo de desenvolvimento e, eventualmente, tem até algumas coisas que não seriam possíveis pela plataforma, né? Mas, realmente, não, assim, não é uma coisa que atrai muito. Principalmente se o cliente não tem noção exata do que ele quer. Uhum. Então, mas e no começo lá, quando você resolveu, não, eu quero começar a trabalhar com iOS? Tipo, você já tinha tido Mac ou como é que foi esse começo? Tipo, quem que te deu o chute para falar, ó, vai lá e começa a desenvolver alguma coisa lá, vê se você fica rico com isso? Foi assim, eu comprei o eu trabalhei com Mac lá atrás, né? Faz muitos anos atrás. E só vim usando o Windows. Eu fui trocar o computador de casa. A verdade é que em casa eu só usava micro realmente para internet, fotos, gravar um DVD, esse tipo de coisa, bem, uso bem caseiro mesmo. Aí troquei pelo iMac. Comprei um iMac e tal, falei, vou gastar uma grana a mais, mudar um pouco a plataforma, conhecer umas aplicações novas. Uhum. E tava encantado, assim, sabe? Aquela fase de explorar o sistema, Lua de querer. mel com Mac, né? A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, esse é um Linux que funciona. Exatamente, né? Cara, eu já tinha, assim, na época de Windows, eu vivia querendo uma partição ali, instalando um sisteminha alternativo, umas distribuições de Linux, mas nunca conseguia usar de fato, Uhum. né? Então eu acabava assim, estudava um pouquinho e removia e ficava no Windows mesmo. Aí o Mac, falei, não, você é totalmente chita, nem instalei Bootcamp, Uhum. não uso o Windows nem virtualizado, nem Sim. outra partição. E estava naquela fase assim, sabe, buscar aplicações ainda, conhecer o sistema, personalizar e tal, né? Tinha iPod, adicionalmente, quando lançou o primeiro iPhone, cara, eu fiquei encantado assim com a interface, achei muito bonito o aparelho. E só que eu não comprei, não queria ter dor de cabeça do desbloqueio, Uhum. tudo. Aí eu tinha viajado para os Estados Unidos, comprei um iPod Touch de primeira geração, logo que tinha saído, né? Também estava encantado com o aparelhinho ali, a integração com o Mac, tudo funcionava perfeitinho. E quando saiu o SDK, eu baixei o SDK logo de início, Uhum. né? E comecei a estudar e tal. Aí eu vi que tinha o processo lá de aprovação da Apple, que as primeiras notícias assim eram assustadoras, né? Porque a galera falava muito, ficou até cansativo uma época. Todo blog vinha post de aplicação Uhum. rejeitada por motivo aparentemente banal. Sim. Então, assim, conseguir criar um aplicativo e publicar na loja, o fato dele ser aprovado era mais ou menos era como uma vitória, né? Era um Porque prêmio, né? Mais do que. então eu montei lá o primeiro aplicativinho, publiquei. Aí, como eu tinha aberto a conta lá no início, tinha a questão dos contratos também lá da Apple. Eu lembro que o meu contrato ficou uns 2 meses lá para ser aprovado. Legal. Beleza. E no caso, então, e como é que você está levando bem agora essa vida aí? Então você tem a vida lá vida do trabalho diurno e trabalho noturno, né? Como é que você leva isso daí? Você está levando com tranquilidade, numa boa, ou se enrola mesmo e pede todos os fins de semana? Porque a verdade é que ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Não tem como. É o trabalho nos últimos anos, eu, eu trabalho numa indústria química, eu era funcionário e hoje sou terceirizado. Eles terceirizaram toda a parte de TI. Mas, de fato, o trabalho não mudou. Mudou quem paga o salário e continuo fazendo a mesma coisa e tal. A vantagem é que hoje eu tenho horário bem estável. Uhum. Então, dificilmente eu preciso trabalhar no final de semana ou ficar até mais tarde, assim, esse tipo de coisa. O que em TI é raro. Certo. Mas então Então, você mexe com suporte ou com desenvolvimento de software lá? Lá é mais suporte ou é desenvolvimento? é mais suporte à aplicação. Ah, tá, entendi.
assim, teve um projeto de implementação do SAP. Uhum. Então, eu dou suporte assim, para 6 países, né? Então, tem 3 com SAP, 3 ainda rodam um sistema legado em S400. Uhum. Então, mas assim, um ambiente tranquilo, né? Tem, assim, é estável, não me dá muita dor de cabeça. Acho que a grande vantagem mesmo, então, acaba sendo o horário relativamente fixo, né? Porque isso daí é o que libera para você tanto no ônibus, né? Quanto à noite para trabalhar no iOS. Beleza. Esse foi assim, teve uma empresa, Uhum. né? Eles, assim, é uma agência de São Paulo, já tinha feito um trabalho com eles antes, e eles fizeram uma proposta, falaram, olha, a gente tem um cliente, ele viu seu aplicativo lá, e a gente queria fazer uma versão envelopada. A gente quer pegar o seu aplicativo, criar uma versão com a cara do cliente, né? Então, Uhum. basicamente, era um trabalho de substituir as imagens e os áudios na mesma aplicação e distribuir ela gratuitamente, Certo. né? E eles me pagam o período que essa aplicação estiver publicada. A Uhum. gente fez um contratinho de alguns meses, né? Eles me pagam um valor mensal e fica a aplicação. Aí eles vão analisando a, a quantidade de pessoas que têm baixado a aplicação, os reviews, Uhum. e decidem por manter por mais tempo ou não. Entendi. Eu achei curioso porque é um modelinho bacana, É um né? modelo diferente de negócios, né? Exato. Porque, assim, para quem baixa o aplicativo, assim, embora ele tenha a publicidade, a marca ali estampada, eu acho que isso é menos invasivo do que banner publicitário que você não sabe o que vai aparecer, que come sua banda. Sim. E eu achei um modelo interessante. É legal. E você tem algum com propaganda mesmo? Com banners, né? Você falou que tinha uma versão light de um jogo. Tem um gamezinho que eu fiz chamado Monster Box. Tá? Né? Eu fiz com um designer que ele não gosta de divulgar o nome dele, Certo. porque ele trabalha numa outra empresa de games, então aí ele tem medo que aconteça, sei lá. Mas enfim, Sei. aí a gente montou uma versão light do game, ela tem um bannerzinho e a pessoa paga US$ 1 para remover o banner. Certo. Né? Então é a única. a- Tem um outro também que foi assim, meio na brincadeira, né? Um designer que eu troco ideia no Twitter, ele falou, vamos montar um aplicativo rápido aí, Uhum. se ele tem alguma coisa lá na loja, a gente montou uma lanterna, Ah, usando o tá. LED do iPhone 4. Certo. Mas, assim, foi bem na brincadeira mesmo, o aplicativo não tem pretensão nenhuma, é uma lanterninha simples, bonitinha, o design dela tá bem bacana, o cara manda bem, Certo. né? Mas também, assim, primeiro que lanterna free é o que mais tem na App Store, né? Então, mas e aí, e como é que é o seu mix lá? Você tem bastante coisa free ou é mais mesmo aplicação paga ou com propaganda? Qual que é o mix que você tem? A maioria é aplicativo pago. Certo. Então, o grosso mesmo da sua receita, então, é de aplicativo pago que vem. Você tem o balanceamento mais ou menos disso você tem? Porque, por exemplo, no meu caso, eu vi aqui o banner, ele não. Assim, eu deixo lá porque tudo bem, gera uma receita a mais, mas ele geralmente não gera muita receita. Tipo, tá. Dificilmente ele chega a 10, 20% da receita. Então eu não sei, você tem mais ou menos essa estatística? Tem 98% da receita dos apps pagos. Isso, é o que eu imaginava mesmo. Se o pessoal quiser começar a mandar, sei lá, quero desenvolver também aplicação para iOS, eu tô aqui. Você tem alguma agência que você recomende que o pessoal trabalhe bem? Cara, olha, assim, eu não saberia indicar uma. Nunca tive problema com nenhuma, né? Uhum, E, assim, teve várias que eu nunca consegui fazer negócio, porque às vezes o cliente tem uma verba muito pequena e quer pagar muito pouco por um aplicativo complexo. Né? Então, uhum, teve várias que, assim, nunca conseguiu fechar um negócio, né? legal. Mas as que eu já fiz algum trabalho até agora foi sempre foi tudo muito bem.
Legal. E tem alguns nomes que você possa passar? Tipo, eleição de São Paulo, aí de Sorocaba mesmo? Olha, São Paulo, né? Tem a Ponto Mob, que eles têm contato, na verdade, com algumas agências, mas eles desenvolvem aplicativos próprios também. Uhum. Né? Então eu fiz alguns trabalhos com eles, inclusive esse do Minibis. A Ponto Mob e a Fingertips agora são a mesma empresa, né? Eles tiveram uma fusão aí recentemente, mas eu acho que, assim, eles estão pegando uma fatia grande do mercado. Eu acho que eles são bem recomendados. Legal, bom saber. Beleza, eu acho que. Bom, a gente já está chegando mais ou menos no fim aí do podcast. Tem alguma coisa que você queira falar mais ainda que a gente não conversou? Ou alguma dica, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal? Então, para a galera que quer começar a desenvolver, né? Isso aí sempre. A galera sempre pergunta no Twitter, passa e-mail e tal. O que eu vejo que compensa é assim: quem não programa, né? Eu acho que o primeiro passo é começar com um curso presencial. E se a pessoa já programa, aquele curso de Stanford, da iTunes U, eu acho que é muito bom. Beleza. Não, tá ótimo. Eu acho que aqui, se deu tudo certo aqui então na nossa edição toda aqui, eu vou dar uma olhada depois. Aí dando tudo certo aqui, a gente pega, eu coloco daí no ar aqui nossa entrevista funcionando, senão eu te chamo daí para fazer mais alguma coisa. Mas aí espero que você tenha gostado aí, acho que daí a gente pode encerrar a entrevista agora, porque também já 9 horas da noite, tem que amanhã você acorda cedo. Mas beleza. Tá joia? Obrigado então, Renato. É E a isso. gente se fala aí então. Tá, joia. Tá Então tá legal. bom. Obrigado, até mais. Falou, Tchau, até. tchau. Ok, pessoal. Então esse foi o Tecnohour 0.6. A gente teve então aí a companhia do Renato Peçanha. Bom, espero que tenha ajudado aí vocês que estão entrando aí no mundo de iOS. E para encerrar então o Tecnohour, eu vou deixar com vocês aí um clipe que eu busquei também aí no YouTube. E é o Hot Girls in Comic Shop. Então vocês continuam aí com ele agora e a gente se fala então na semana que vem. Obrigado, um abraço, até mais. There was a hot girl in the comic shop, and I didn't know what to do. There was a hot girl in the comic shop, she was looking at the Doctor Who. There was an actual girl in the comic shop, what a momentous day. I had to check to make sure that she wasn't just a human-sized cardboard display. My competition was a kid with pimples and a guy in a wheelchair, so I knew I had to act fast. There was a hot girl in the comic shop where I'd never seen a girl before. A kind of indie-looking girl in the comic shop, and she knew her way around the store. Oh my lord, she's moving towards the role-playing game. Oh my god, she's picking out dice. So many questions in my mind. What would be a good pick-up line? Why had a hot girl just come in the Hulk for Spider-Man? Who would win? I guess Spider-Man's advantage would be his webs and his manual dexterity. But then again, the Hulk's endurance is limitless, and he's stronger than Spidey would be. He's got the healing factor, but the proportionate strength. But there's the schizophrenia, but there's the photography skills. It's so hard to know. Hot girl! Hot girl! There was a hot girl in the comic shop. About 10 minutes ago, there was a hot girl in the comic shop. Did anyone see her go? Had she come to the comic shop looking for love? I guess I'll never know.